Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém. Amém? Amém. Amém, Senhor. Como Roberto falou, hoje nós vamos falar de autoconfiança e autorrenovação. Autoconfiança. Interessante que o aspecto mais importante da autoconfiança, nós percebemos que não somos autoconfiantes quando a insegurança começa a tomar conta, a imperar. Porque todos nós temos momentos de insegurança. Basta não conhecer o fato, não conhecer a pessoa, alguma situação e vem aquela sensação que nos deixa aturdidos, às vezes sem reação, às vezes dá branco. Mas o autoconfiante é aquele que, quando se trabalha, ele consegue dominar esses aspectos. Então vejamos. O que seria autoconfiança? Quando a gente fala de confiança, falamos em latim de confidere. Fide é fé. Com fé. Eu estou falando de confiança. Autoconfiança é o que então? Fé em si mesmo. Fé em si próprio. Jesus, ele sempre passava tranquilidade para todos ao seu redor. Foi o próprio exemplo da autoconfiança para todos nós, como sempre, o nosso guia e modelo. Mas se formos analisar os seus apóstolos, que antes eram discípulos e depois passam a ser apóstolos, porque a diferença é que o discípulo é o seguidor, o apóstolo é aquele que já divulga a mensagem. Todos tinham suas fraquezas. Pedro, que diz, não, Jesus, não vou te deixar, não vou fazer nada disso com você durante a ceia, porque Jesus fala que ele será preso, que ele será torturado. E Pedro, não, de jeito, eu não vou deixar. Pedro, até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso acontece. Pedro, diante da multidão, aqueles que o reconheciam pela voz mansa, já como seguidor, porque aquele que andava com Jesus ia adquirindo o hábito, os trejeitos no falar, no tratar e aprendendo com o mestre. Reconhecem-o. E ele diz, não conheço esse homem, eu nunca andei com ele. Outro seguidor de Jesus, Judas, que todos nós falamos, traidor. Tem gente que fala com a raiva de Judas, coitado. Algumas traduções nos evangelhos, nós analisamos Judas perguntando durante a ceia, a última ceia, a Jesus, mestre, sou eu que irei lhe trair? E ele, sim. Jesus sabia de tudo. Havia um plano traçado. E dentro da fraqueza de Judas, que era a ambição, foi traçado o plano da traição. Então nós, quando vamos analisar mais tarde, até o próprio Saulo de Tarso, que passa a ser Paulo de Tarso, quando vamos analisar a sua vida, quantos momentos que ele ficou inseguro, mas uma coisa, ele nunca fraquejou na fé. É essa a diferença do grande apóstolo Paulo.
dentre todas as suas inseguranças, uma ele nunca expôs, que foi a dúvida em relação à fé em Cristo. Então, por que as pessoas não têm confiança em si mesmas? Qual seria esse motivo? O que é que faz com que as pessoas não tenham confiança, segurança em si mesmas? Vamos lá? Provém dos nossos relacionamentos. Lembra que eu já disse que nós não encarnamos sozinhos? Sempre em comunidade. Ah, mas eu sei disso porque eu estou na Terra, a Terra é populosa, mas se você reencarnar em outro mundo material, vai reencarnar com outros seres, para conviver também. Então aprenda a conviver desde agora, nessa encarnação. Já tudo que a gente puder aproveitar durante a nossa encarnação, a gente tem que aproveitar. E esses relacionamentos são todos os tipos de relacionamentos. Desde o seio familiar, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade. Eles nos influenciam e trazem muitas vezes uma carga de insegurança. Como? Quando criança, nós não olhamos para a criança como um espírito encarnado. Ainda achamos que é um ser frágil, um ser que não sabe de nada, porque nós sabemos, já estamos adultos, já vivenciamos, e a criança não. Então, a forma que nós não olhamos para determinadas situações que a criança vivencia, nós fazemos certo descaso. Às vezes uma palavra que é um reconhecimento e a gente não faz esse reconhecimento, não faz o elogio que está esperando, não dá a atenção que... Pronto, basta para que isso reverbere o resto da encarnação. Por isso que nós temos os consultórios aí, os analistas, psicólogos, tratando pessoas que quando vamos ver são traumas gravíssimos de infância. Não, às vezes são pequenas coisinhas que deu ensejo, a pessoa foi rejeitada em outras encarnações, ou por um noivo, ou por um pai, ou por uma mãe, não importa. Passou pela experiência da rejeição e não soube suportar. Até se suicidou por causa disso. Aí reencarna com seu filho, sua filha está criança, e uma coisinha é suficiente para abrir aquela brecha. Vocês estão entendendo? Então, os relacionamentos são as experiências em todos os aspectos e em todos os tempos. Porque nós trazemos essas experiências de outras encarnações também. Tudo que vivenciamos vai impregnando o nosso perispírito, vai sendo impresso no nosso corpo espiritual. André Luiz, ele usa um exemplo no livro O Mundo Maior. Ele tem um capítulo que ele fala sobre a casa mental. E ele diz que essas experiências que nós vivenciamos, mas que eu não vou precisar delas agora, essa encarnação, o meu papel é outro. Eu fui até homem na outra encarnação, e aí, ou seja, o que eu não vou utilizar fica guardado, que ele chama de subconsciente, que é o porão da casa mental. Só vou utilizar o que está no meu consciente, que é o pavimento térreo, é aquele pavimento que eu estou convivendo, vivenciando minhas experiências. Almejando determinadas metas materiais e espirituais, que estão no pavimento superior, que é o superconsciente. Qual é o maior objetivo nosso, como seres espirituais que somos? Evoluir até estarmos junto a Deus, né? Junto com o Pai, como diz Jesus. Pois bem, então essas experiências anteriores mal sucedidas ficam gravadas. Daí o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito, e o próximo como a si mesmo, ou seja, a lei de amor,
Se você trata bem o seu próximo, com respeito, com amorosidade, com atenção, com caridade, você tem o cuidado para não abrir essas brechas. E o desconhecimento, como eu disse, das situações. O famoso medo. Nós temos medo daquilo que desconhecemos ou daquilo que presumimos que ocorrerá, é o ansioso, né? Que ocorrerá em função do que eu já vivenciei. E às vezes a situação é completamente diferente. Dizem que o ansioso, ele sofre por preocupações que ainda não aconteceram, ou seja, futuras, né? E o depressivo sofre por acontecimentos do passado. A gente tem que viver no presente, aproveitar os nossos momentos e investir no presente. Quais então as características da pessoa sem autoconfiança? Como ela se apresenta para nós? Aí nós vamos agora começar a identificar. Uma pessoa profundamente insegura, às vezes até no falar, a dicção fica atrapalhada, ela fica meio gaguejando, tem muito medo, tem medo de tudo. Às vezes tem gente que desenvolve fobias, tem medo de sair à noite, porque acha que o mundo conspira contra ela. Então tudo tem... Por exemplo, eu mesmo tenho medo de dormir no escuro. E olha que eu achava que era coisa da infância, de medo por causa de bicho-papão, essas coisas. O que é bicho-papão na infância? Espírito. Aí eu me torno espírita e continuo dormindo com a luz acesa. Trabalho em reunião mediúnica e continuo dormindo com a luz acesa. Eu falo com meus irmãos desencarnados. Então eu sei, não é medo de espírito, não é medo de assombração. Algum fator lá atrás desencadeou esse processo. Aí eu teria que fazer uma análise e tudo, mas como isso não interfere no meu bem-estar, né? Então vamos em frente. Nutre uma série de dúvidas, vê cabelo em ovo, né? Fica procurando problemas, às vezes uma dúvida se transforma em grande problemão. É uma pessoa retraída, tem medo até de se relacionar, se socializar. A autoestima também é baixa. Sempre quem tem a autoconfiança baixa ou não tem autoconfiança em si, ela é zero, né? É zerada. Também tem a baixa autoestima, não se valoriza. Acha que não tem valor para o mundo, é insignificante. É uma pessoa desconfiada, às vezes mania de conspiração. E por fim, mais pessimista e negativa. Não, tudo vai dar errado, eu não vou fazer isso porque eu não vou passar, eu não vou estudar isso porque eu não vou aprender, eu não vou na entrevista porque eles não vão me escolher, tudo, não vai dar certo. Eu tenho uma pessoa assim que eu amo muito na minha família, que eu evito, inclusive, falar meus planos para ela. Eu só falo depois que eu faço. Aliás, outro dia eu vi uma entrevista de um monge, um médico budista, e ele falando, budista tibetano, ele dizendo que os nossos projetos deveriam ficar entre a gente e Deus. Depois que eles dessem certo, aí você espalharia para o mundo, para quem você quisesse falar. Aí eu disse, puxa, olha, já estou seguindo o conselho dele, nem sabia que era por aí essa linha de raciocínio. Porque eu senti a necessidade de não divulgar, que quando eu falava, eu vou viajar, meu Deus do céu, isso não vai dar certo, para que você vai viajar, não sei o que, com essa crise de combustível, o avião não vai decolar. Eu falei, meu Deus, o avião vai cair pelo jeito, então é melhor não falar nada. Então a gente vai identificando essas pessoas e por caridade nós vamos nos adequando.
A gente não pode virar para uma pessoa dessa e falar, olha, você é assim, você é assado. Não, tem que bater de frente. Quando a gente estuda, a gente começa a conseguir botar determinadas lições em prática na nossa vida, cabe àquele que está mais desenvolvido entender o que ficou para trás, o que ainda está um pouquinho mais ignorante do que a gente. Então, quem de nós que gostaria de ficar assim, né? Apavorado o tempo inteiro? Acho que ninguém. O que fazer? O que nós podemos trabalhar? E principalmente com a doutrina espírita, o que ela pode nos ajudar a desenvolver essa autoconfiança? A maior lição que nós temos no Livro dos Espíritos para trabalharmos a autoconfiança é desenvolvermos o autoconhecimento. Porque quando o autoconhecimento é um mergulho dentro da gente. Aí a pessoa vira assim, parece Nicodemos, né? Senhor, como é que eu vou fazer para entrar na barriga de minha mãe, né? Como é que eu vou fazer para mergulhar dentro de mim? Dá essa sensação. Porque, falando assim por metáfora, quando a gente fala dar um mergulho dentro de nós mesmos, é trabalhoso demais. Tem gente que não quer nem se preocupar em mudar, em fazer isso, porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas, para aquele que tem vontade de evoluir, aquele que confia realmente nos preceitos que o Mestre nos ensina no Evangelho, que é a própria vida dele, nós temos que nos engajar nessa missão. Realmente nos conhecer. E como nós fazemos isso? É tão complicado, eu tenho que pagar analista, não sei. Não. Começa pela questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec, tão perspicaz que ele perguntou aos espíritos qual o meio mais eficaz e prático para que nós resistamos às tentações. Qual seria esse meio? Ou seja, qual é o pulo do gato, né? Porque ser prático e eficaz. E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Remetendo essa frase, conhece-te a ti mesmo, a Sócrates, mas que na verdade não é de autoria de Sócrates. Quando Sócrates veio ao mundo, 400 anos antes de Jesus, já existia o templo de Delfos, na Grécia, com essa frase talhada na fachada do templo. Então, mas muitos associam a ele. E Kardec virou, sim, isso aí todo mundo já sabe, conhece-te a ti mesmo. Mas como que nós, na prática, podemos fazer isso? Todos aqui já tiveram contato com a questão 919? Sim. E a 19A, melhor ainda. Ótimo. Eu vou só recordar. Quem responde essa pergunta a Kardec é Santo Agostinho. E ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Olha, eu vou te dar um conselho que eu mesmo fiz. Não é da boca para fora, não é um achismo, é o meu exemplo. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, fazendo essa análise todos os dias. Ao fim do dia, ele ainda disse quando que ele fazia. Então, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo
o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Então, olha a inteligência de Santo Agostinho. Nessa análise que eu estou fazendo, não estou somente olhando as minhas atitudes, o que eu fiz, mas se o que eu fiz e como fiz, outra pessoa fizesse, se eu aceitaria, se eu acharia razoável, se estaria certo. Porque nós não nos julgamos, nós julgamos o outro. Inclusive, os defeitos que nós temos, iguaizinhos com o outro, a gente julga o outro, mas não quer enxergar o nosso. Por isso que dizem que aqueles que nós criticamos são o nosso espelho. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Tá bom. Opa, vou dormir. Ah, meu Deus, hoje cheguei no trabalho, tratei a pessoa assim, tratei uma pessoa assado, aí eu detecto alguma coisa. Isso para um espírito que vai dormir é preocupante. Porque quando você detecta que não agiu corretamente com alguém e não teve a oportunidade, inclusive, de reparar esse erro, dá uma sensação, um sentimento de culpa. Lembram as brechas? Essas brechas, geralmente, elas são intensificadas pelos nossos queridos perseguidores, os espíritos que querem nos prejudicar. Então, é como se fosse uma sintonia que a gente vai ajustando. E aí, quando abre o campo, sintoniza com essas criaturinhas. Então, será que se hoje eu tivesse que ir para o mundo espiritual, vocês acham que Santo Agostinho está falando sobre o que aí? Sobre morte? Desencarnar? Porque tem uns que falam assim, eu queria estar em paz quando eu desencarnasse. Já que Jesus fala que, vá perdoando o seu inimigo enquanto está a caminho com ele. Para que quando você chegue aí diante do juiz, você não seja julgado. Não é assim? Mas não, nós morremos e renascemos todos os dias. Se pararmos para pensar. Quando dormimos, emancipamos nossa alma. Ficamos mais libertos do nosso corpo carnal. É isso que Santo Agostinho está chamando a atenção. Se agora eu tiver que ir para o mundo espiritual, como é que eu estarei? Com quem eu vou sintonizar? Onde que eu irei parar? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra a vós mesmos. Olha que simples. Se o maior mandamento, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, é a mesma coisa, segundo Jesus, Santo Agostinho vem e diz, agora examina. Você fez alguma coisa contra Deus hoje? Aí a gente fica, o divino, eu não consigo nem imaginar como é Deus, como é que eu vou saber? Se você prevaricou no seu trabalho, ou seja, deixou de fazer alguma coisa que alguém seria beneficiado, mas você na sua preguiça, não, isso aí eu vou empurrar com a barriga para debaixo do tapete. Você está
simplesmente prejudicando, indo contra Deus. Porque Deus, como é que eu sei que Deus existe? Porque Ele está em toda a criação, em toda a obra, em tudo que existe. Então, todas as minhas ações refletem para Ele, são remetidas para Ele. Uma vez eu acho que eu falei aqui mesmo, que quando nós trabalhamos, né, nossa vida profissional, que a gente acha que trabalhar é só para ganhar dinheiro, sustentar, e com fé em Jesus, todo mundo quer ter um emprego, né? Quer ter um trabalho. Trabalho é diferente de emprego, viu? A gente sabe, né? A lei do trabalho já foi estudada aqui, graças a Deus. Então, o que é que acontece? Nós temos que trabalhar para Deus. Eu falei isso essa semana para a minha chefe lá no trabalho. Eu fiz uma peça que poderia ser algo assim, eu sou advogada, né? Uma defesa, que poderia ser em 2 folhas, eu fiz em 15. Porque eu vi que a situação da pessoa era uma situação muito delicada. Eu trabalho na defensoria e a outra parte, a parte contrária, né? Que estava contra a minha assistida, tá simplesmente com o melhor escritório de advocacia de Salvador. Então eu achei, pô, cadê a balança da justiça? Aí eu dei uma caprichada em função disso. Eu achei que não é justo, então eu vou me empenhar. Aí minha chefe veio me perguntar: você conhece essa pessoa porque você fez como se fosse para um parente? Eu cheguei, não, doutora, eu fiz para Deus. Aí ela olhou assim para mim, achei estranho. Eu faço tudo para Deus. Se fosse um parente, fosse um estranho, seja lá quem for, eu olho e vejo Deus nessas pessoas. Alguns anos atrás eu era assim? Não, gente. A gente vai treinando. A gente vai treinando até ficar automático. Então, analisa se nós obramos contra Deus, depois contra o nosso próximo e finalmente contra nós mesmos. Quantos nós somos sabotadores de nós mesmos? Sabotamos as oportunidades da vida, sabotamos relacionamentos, sabotamos os nossos projetos de até melhorar a saúde, entrar na academia amanhã eu vou, faz 2 dias, 3 dias, pronto, não preciso mais. Pô, não é assim? Nos sabotamos o tempo inteiro. As respostas vos dirão, ou o descanso, vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, as respostas que você vai obter, ou te deixarão com a paz de consciência, deu tudo certo, foi tudo bem hoje, graças a Deus. Ou a indicação de um mal que precise ser curado. Poxa, eu vou repetir o mesmo exemplo que eu dei na última palestra, na casa irmã. Eu, nesses projetos de ensaiar, né, um melhoramento no comportamento moral, eu fiz um acordo comigo mesma que um determinado dia, quando eu acordei, eu falei, hoje eu não vou reclamar de nada. E fui, o dia inteiro, né? Me deparei com várias situações. Eu acho que parece que quando a gente faz esse desafio, aí que vem as coisas mesmo aparecem, ou então você fica mais alerta e enxerga mais. Aí fui assim, até 7 horas da noite, toda feliz, poxa, né? Cada coisa que apareceu, não, vai dar tudo certo, tudo tem jeito, né? Lembrar de Chico, tudo passa, e tudo passando. Aí fui dar aula de ESD, cheguei no centro, sentei, esperando os alunos chegar, e chegou um companheiro, né, que é facilitador também, sentou do meu lado. E aí, cara, como é que foi seu dia? Foi tudo jóia, graças a Deus. Ele, mas você tá com a cara cansada. Rapaz, eu tô mal mesmo, viu? Quando eu falei isso, oh Deus, pra que eu fui dizer isso? Mas, pra você ver, quantas vezes a gente não fala isso e não se percebe? Por que eu me fiz esse desafio naquele dia, eu percebi o quanto que nós reclamamos
e se torna tão natural. E tudo que nós emitimos volta para nós. Tudo. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Olhar a nossa trave no olho? Não, né? A gente olha o cisquinho que está por ali. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera mais econômico, né? Não é mão de vaca não, é só econômico, é economia. E previdente, claro. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Simples assim. Sabe aquilo que quando alguém faz, salta aos olhos, mas se você faz, né? É o famoso, faça o que eu estou vendo, mas não faça o que eu faço, porque o que eu faço não é exemplo, não é assim? Se a censurais noutrem o que você está pretendendo, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. O que é, por isso que quando a gente vai estudar o bem e o mal, deixa bem claro que o bem é o bem em qualquer lugar. Não existe o bem para uma pessoa que é assim ou o bem que é uma pessoa assim. Não. E o mal também, é o mal em qualquer lugar. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Quem a gente pode considerar um inimigo? Porque a gente acha assim, que inimigo é aquele que a gente não fala, que não sei o quê. Nós convivemos com pessoas que, a depender da forma que você se apresentar no dia, a pessoa lança aquele olhar de inveja, mas você nem percebe. Ela está com inveja da sua promoção de trabalho, ela está com inveja, alguma coisa aconteceu que ela lança aqueles fluidos invejosos. E ela, nesse momento, é um inimigo. Aí você vira assim, mas por quê? Às vezes é algo que a gente suou muito para conseguir e não se dá conta que a gente, quando adquire, quer mostrar para todo mundo que tem. Para quê? Lembra que tudo é entre você e Deus? Não tem isso? Quer mostrar para todo mundo. Aí a pessoa que não pode ter, naquele momento faz o quê? Achar lindo. Tem uns que falam, elogio, achar lindo, etc, etc. Mas até que ponto a gente vai entrar realmente no âmago da pessoa, né? Na natureza, para saber o que ela está sentindo. E aí vai, a análise de Santo Agostinho é enorme. Ele deixa muito claro para a gente fazer esse exercício de todos os dias fazer essa autoanálise. Todos os dias enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Desde quando estamos vivendo aqui na Terra, desde quando nasci, não. A gente já viveu várias encarnações e não fizemos ainda esse exercício. E dá certo, gente. Dá certo. Você dorme inclusive até melhor, mais tranquilo. No Mundo Maior, um livro de André Luiz, autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, tem o caso de Marcelo. Marcelo, que em várias encarnações, ele, ao invés de aproveitar as oportunidades, se complicava mais. Então, agora, quando ele reencarna, uma família bem estruturada, pais carinhosos, atenciosos, inclusive uma família espírita, o leva para vivenciar a doutrina.
ele já está na adolescência com seus 14, 15 anos. E André Luiz vai com o instrutor visitá-lo. E observa que Marcelo tem episódios de epilepsia, aquelas convulsões. Durante muito tempo ele fica normal e de repente, quando os obsessores se aproximam dele, ele tem os ataques. Aí o instrutor vira para Calderaro, né? Vira para André Luiz e fala: olha, André, perceba quando ele for dormir a aflição dele. Na hora que Marcelo deitava, que começava a sair do corpo, os obsessores, ou seja, os perseguidores do passado, de todas as encarnações que ele tinha feito mal, conseguiam se aproximar dele. Ele sentia e voltava para o corpo e ficava naquela agonia. Aí depois de alguns passes, né, do instrutor, ele ficou mais calmo, conseguiu se emancipar para ter as instruções, porque aquele momento era um momento de ser aconselhado pelo instrutor e por André Luiz. E estão ali conversando e daqui a pouco os obsessores vão se aproximando. Ele sente a vibração, os instrutores percebem tudo, veem, mas não podem impedir. Aí volta de novo correndo para o corpo. Agora imagine a agonia a noite inteira, vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque tem medo de ser visto, tem medo de ser... Essa insegurança que nós sentimos agora, quando desencarnamos, continuamos sentindo. Porque a única diferença é que não temos o corpo de carne. O ambiente vai mudar um pouquinho, porque vai para onde sua mente sintonizar. Então, Joana de Ângeles nos diz que da reflexão mental à ação, tudo ocorre de maneira mais fácil, porquanto se instalam automaticamente nos mecanismos psíquicos, daí transferindo-se para os hábitos morais, as realizações físicas e sociais. Então, como é que um goleiro treina? Tá cheio de homem aqui, pode dizer, né? Durante o treino, fica o povo chutando, ele vai para cá, vai para lá, a bola vai para cá, vai para cá, e vai treinando, tentando pegar a bola sempre. Aí chega no jogo, ele tá vendo o time tá se aproximando, vem um artilheiro, vai chutar, ele vai dizer, bem, ele vai fazer uma parábola, vai subir, aí eu vou pegar o vetor, fazer um cálculo físico para saber quanto que a bola vai entrar, se vai entrar, não. Ele vai no automático, pufo, para cima da bola. Às vezes não vai, né? Tem que treinar mais. Tem uns que a bola vai para o lado contrário. Tem que treinar mais. Assim são os nossos hábitos morais. Vamos fazendo, daqui a pouco nós incorporamos. É isso que Joana está dizendo. Vai chegar a um ponto que automaticamente estaremos agindo melhor. E como que então eu vou descobrindo essas próprias deficiências? É difícil a gente assumir que tem uma deficiência em algum aspecto. O perceber dos limites e conflitos faculta uma melhor dimensão da fragilidade pessoal, propiciando tomar-se de grande estima por si mesmo, sem qualquer inspiração narcisista. Perceber dos limites e conflitos. Lembra o mergulho? Nós, só com autoconhecimento que nós vamos perceber esses limites e conflitos dentro de nós. Até onde eu posso ir realmente? E olha que a gente sempre pode ir mais. Colocamos limites muito próximos a nós por insegurança, por medo. Sempre podemos fazer muito mais. A própria literatura espírita, quando nós estudamos, nós nos deparamos com isso. Podemos fazer muito mais. Eu me lembro que, quando eu comecei a fazer palestra com 1 ano de espiritismo. Me tornei espírita, 1 ano depois, Karine, você vai fazer palestra. Aí tinha aquela velha história, que o trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto, né? Eu caí nessa gaiva. Aí, fui fazer palestra.
Vocês pensam que eu cheguei na primeira palestra e sabia tudo? Não. Então a gente estuda, a gente, sabe, se dedica. Hoje eu estava fazendo a apresentação de tarde, ontem que nós confirmamos, né? Porque essa crise de combustível e tudo. Então, ter feriado, para mim, teve, no meu sentido que hoje eu incorporo e sei o que é o feriado. Não é ir para shopping, não é... Outras pessoas acham que feriado é para isso. Então, eu não estou criticando, estou falando que nós, com o tempo, vamos adquirindo novos hábitos. E isso vai fazendo parte da gente. Assim, permitindo-se errar. A gente não acerta sempre, não. Agora só erra quem tenta. Quem não tenta não erra, mas também não sai do lugar, fica estagnado. Porém, preservando os objetivos de acertar, e toda vez que se compromete, ao invés de tombar no mecanismo autopunitivo, busca superar o engano e conceder-se nova ocasião para se corrigir. Então, olha que palavras sábias estamos tendo contato. Para agir nesse momento, lembra de agir o presente, agora. Porque senão ficamos de encarnação em encarnação assim. Sem persistir, deixa que depois eu resolvo. E por aí nós perdemos as oportunidades e podemos alavancar, estar longe, vamos nos separando das pessoas, né, queridas, os espíritos que estão nos acompanhando por várias encarnações, que nós sabemos que existe uma família espiritual que nos apoia, que nos acompanha. E Jesus repete durante uma discussão, está lá no capítulo 10 de João, no Evangelho de João, Jesus está sendo, sabatinado por uns fariseus que querem inclusive apredejá-lo. Porque ele, enquanto fala, eu e o Pai somos um. Que blasfêmia! Aí já com a pedra na mão para tirar em Jesus, e Jesus, calma, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Reproduzindo o Salmo 82, versículo 6. Jesus fazia isso em muitos momentos. Reproduzia versículos das Escrituras para embasar a sua doutrina. A doutrina que eu falo, suas lições. Então ele falou, olha, não sou eu que estou dizendo isso não, está nas Escrituras. Você vai apagar, ô fariseu, as Escrituras agora? Vai lá apagar? Não, não vai mudar as Escrituras. Está lá, vós sois deuses. Aí depois a gente, com a interpretação que tem nos outros versículos de João, entende que nós podemos fazer muito mais, né? Basta que sigamos o exemplo de Jesus. Então, a autoconfiança resulta das conquistas contínuas, que demonstram o valor de que se é portador, produzindo imensa alegria íntima que se transforma em saúde emocional com a subsequente superação dos conflitos remanescentes das experiências passadas. Então, olha como é importante a autoconfiança. Até por uma questão de saúde emocional. As fobias que eu falei no início, que podem ser desenvolvidas, começa com a simples insegurança, daqui a pessoa fica petrificada. Não consegue, acha que o que vai falar está errado, acha que vai fazer está errado. Não confia mais em si mesmo. Então, boas razões para sermos mais autoconfiantes. Impactos positivos na vida profissional. Eu sou formada em administração também. E eu passei um período trabalhando muito com a área de marketing. E trabalhei com programação neurolinguística, que a gente chama de PNL. Alguns exercícios que nós fazíamos, inclusive para treinamento, né, de vendedores de loja. Quando eles estavam assim desanimados, eu falava, olha, sempre faça uma posição de vitória, bota os braços para cima. Quando a gente ganha uma corrida, a gente não faz, não é?
Faça isso que, se você ficar durante 1 minuto sentado na cadeira com os braços para cima, como se fosse um campeão, você começa o seu corpo reagir, o seu cérebro, como se você tivesse vencido alguma coisa. E aí você tem mais gás, mais ânimo para agir. Olha que interessante. Por exemplo, a pessoa é insegura, mas o corpo, como disse Pierre Rivaio, né? O corpo fala. Aí a pessoa entra aqui toda... Já pensou, eu venho dar uma palestra, chego aqui, boa noite, gente. Vamos falar hoje sobre autoconfiança, viu? Aí você, que miséria vai falar sobre autoconfiança é essa? Não é? Eu não quero ouvir isso não, vou para casa, que eu ganho mais. Então, as nossas atitudes transmitem como estamos. Então, por mais que você esteja por baixo, passando por um problema, respire. A respiração nos conecta com o alto. Então, respire e siga em frente. E lembre-se, tudo passa. Estamos aqui para aprender. E a gente aprende, quando a gente começa na escola, a gente não começa tirando 10 a vida inteira, não. Em algum momento a gente vai tirar um 9, vai ficar, tira um 9, daqui a pouco tira um 6. Ai, meu Deus, aí é o fim do mundo, aí depois volta. E aí a gente vai se ajustando. Mudanças benéficas do humor. A pessoa autoconfiante é uma pessoa que demonstra ser mais feliz, é mais positiva, maior sensação de bem-estar e felicidade, melhora nas relações interpessoais, olha que joia, fortalece a nossa imunidade, né? Aí por exemplo, ele vai evitar não ficar gripado, um resfriado, tudo, porque você fica mais forte. Você fica mais forte. Você sabe que eu trabalho minha mente para não adoecer? Porque se eu adoecer, eu tenho um calendário todo marcado, eu vou ter que cancelar um bocado de compromisso. Então eu não posso adoecer, eu não me permito. E você, às vezes eu converso, como eu faço as meditações de Divaldo Franco, né? As visualizações terapêuticas. Às vezes eu converso com minhas células, são microcosmos que estão em mim mesmo, refletindo minha energia, fazem parte de mim. Promove a saúde emocional, mais equilíbrio. E Joana prossegue dizendo, inato nas pessoas, esse sentido de graça, de beleza, de estar conectado com o alto, que é o parágrafo anterior, de transcendência, somente é descoberto após a autorrealização. Enquanto você não trabalha para se autorrealizar, você não se sente pleno, claro. Quando são extraídos do âmago e se expandem nos sentimentos que se adornam de vida e de luz. Porque o nosso lema é: fora da caridade não há salvação. E olha como é interessante, realmente fora da caridade não há salvação, gente. Quando nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos fortes, confiantes. Então imagine, eu não sou nem uma pessoa muito boa. Eu me olho todo dia no espelho e digo, meu Deus do céu, cheio de insegurança, cheio disso, cheio daquilo. Mas eu me engajo em algum projeto. Vou trabalhar na sopa, eu que não sei fritar um bife nem nada, vou trabalhar na sopa. Vou visitar lares, implantando evangelho, vou fazer alguma coisa, mesmo que eu não goste. Aí você vira assim, pô, eu preciso também forçar a barra, assim. Você precisa começar, em algum momento, com alguma coisa. Se for com algo que você gosta, melhor ainda. Aí você vai e faz o bem a uma pessoa. Quando você faz o bem, esse bem volta para você. Porque só o sorriso de alguém, ou só inclusive a vitória de você virar assim, eu consegui fazer algo por alguém, você sente aquela satisfação interior. Aí chega em casa, olha para o espelho, até que eu não era tão ruim assim não. Aí começa a se fortalecer. Começa a se achar melhorzinho. Com essa concepção de que, até que eu não era tão ruim assim, e eu estou agora me achando melhor, outras pessoas começam a me olhar também de forma melhor.
Porque as pessoas nos veem como nós nos projetamos. Se eu demonstro estar melhor, mais feliz, as pessoas vão me conceber melhor e mais feliz. Então, a caridade é o caminho. Servir. Para que assim nós consigamos, inclusive, nos autoconhecer, vendo os nossos potenciais, os nossos talentos que estão adormecidos, que nós não estamos utilizando. E por fim, meus amigos, chegando já no horário, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Eu tentei reproduzir a ideia, porque eu nunca conseguiria reproduzir com as palavras de João o Evangelista. É perfeito. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, que é o exemplo. Algum momento a gente lembra de Jesus? Ah, estou cansado, vou não. Não. Algum momento a gente lembra de Jesus? Isso não vai dar certo. Não. Confiemos. Eu conheci uma experiência de Masaru Emoto, um fotógrafo que já desencarnou, chinês, que ele fez um trabalho com as moléculas de água, colocando sobre sons, orquestra, né, sinfonias, ameaças. E depois até, inclusive, o trabalho dele com arroz. E eu vi o potencial que é a carga de influência nas moléculas de água. Nós somos mais de 70% de água no corpo. Aí eu parei para pensar, gente, o que eu ignorava? As ofensas, as palavras chulas que me falavam, eu não dava importância. Hoje eu evito ouvi-las. Evito momentos que eu vá conviver com a pessoa que sejam propensos para que ela me fale determinadas palavras que eu não quero mais ouvir. Ou então me afasto, porque, como diz Joana de Ângeles, as nossas companhias, elas são as companhias necessárias para os momentos que vivenciamos. Se em determinada fase você se modificando seus hábitos, eu sei disso porque agora eu estou vendo minhas amigas quase uma vez por ano, porque agora os hábitos delas prosseguem e os meus são outros. E eu ficava com sentimento de culpa. Mas quando eu ouvi que Joana de Ângeles, ela explica isso, não fique com esse sentimento. Essa sua fase passou. Trate bem, com respeito, tenha o mesmo carinho, mas você não precisa fazer as mesmas coisas. Você segue agora com seus novos hábitos. Fará o quê? Novas amizades para aquele momento de sua vida. E assim a gente vai vivenciando. Pois bem, meus amigos, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós aqui hoje. Lembrando que renovação, para realmente nós nos trabalharmos, fazer a nossa reforma íntima, é tão íntima que cabe a cada um de nós. E temos que buscar a vontade. A vontade está no espírito, viu? Nós aqui, enquanto encarnados, temos desejos. Queremos tudo. Mas vontade é o que faz realizar. Busque a sua vontade. Ore antes de dormir. Faça a reflexão. Repasse o seu dia, mesmo que seja rapidinho. Depois, com o tempo, você vai se habituando. É que nem Evangelho no Lar. Aí a gente começa a fazer uma vez por semana. Aí começa, no início a gente tá meio animado, depois a gente dá uma empombada, né? E hoje eu tô cansado, os espíritos vão entender. Não vão entender, não. Estão lá te esperando. Oxe. E aí, daqui a pouco você tá fazendo tão automático que parece que naquele dia que você tem Evangelho no Lar, não marcam mais nada com você. Então, persistamos no bem, no nosso projeto de seguirmos a Deus. Muita paz a todos.